Oi, pessoal, aqui é a Luciana, professora de Geografia do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus São João del Rei, dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Hoje eu vou apresentar uma visão geral sobre a geopolítica, sobre a sua importância, o conceito de geopolítica e as categorias de análise que ela utiliza. Então, vamos começar falando brevemente sobre o que torna a geopolítica importante como área do conhecimento, tanto da geografia como das ciências políticas. É fundamental começar a aula lembrando que o ser humano e a sociedade são sujeitos às forças da geografia, sim, e do meio ambiente, como, por exemplo, do clima, das distâncias, do relevo, dos fusos horários, entre outros aspectos. Então, nesse contexto de sujeição e limitação do ser humano às características geográficas das áreas, das paisagens e das regiões, a geopolítica estuda e se volta para o papel que essas características geográficas e ambientais exercem sobre os territórios e como elas impactam na construção da civilização, das culturas. A geopolítica observa como as características geográficas e ambientais então impactam a política e como criamos e distribuímos os espaços e o impacto que isso vai ter na história. Assim, a geopolítica visa compreender como o espaço que temos impacta o fluxo e o desenvolvimento da realidade. A geopolítica tenta descrever o mundo e, através de análises geográficas, tenta prever, ou seja, a geopolítica faz prognósticos para mostrar como o mundo se desenvolverá, ou seja, o que vai acontecer no mundo e como um território irá ou poderá se desenvolver nesse mundo. E as bases dessa análise são as características geográficas dos territórios. Aqui o que eu acabei de falar sobre a importância da geopolítica, para caso alguém queira fazer um print da tela. Então, qual é o conceito de geopolítica? A maioria dos autores faz distinção entre a geografia política e a geopolítica, que são duas disciplinas do ramo da geografia e das ciências políticas. Miyamoto disse que a geografia política teria a seu cargo descrever as fronteiras, os rios, as serras e as planícies, contentando-se em realizar uma representação meramente estática desses elementos. Já a geopolítica se preocupa com a aplicação desses fatores na formulação de uma política, visando principalmente fins estratégicos. Assim, a geopolítica tem como preocupação fundamental, segundo Vicentini, a questão da correlação de forças, antes vista como militar, hoje como econômico-tecnológica, cultural e social, no âmbito territorial, com ênfase no espaço mundial, embora possa ser também estudada e utilizada para o planejamento em outros territórios, como municipal, regional, estadual. De quais elementos ou características da realidade a geopolítica se utiliza, então, para analisar e compreender os territórios e suas relações geopolíticas com o mundo? A geopolítica trabalha com duas categorias de análise da geografia: o território e as características físicas dos espaços da superfície terrestre. Das características físicas da superfície terrestre, as mais importantes na geopolítica são a água e a terra. A água a gente pode pensar em mares, rios e lagos, principalmente como meio de transporte. A terra se refere ao relevo, que pode ser uma barreira ou pode facilitar as trocas comerciais e culturais, a extensão territorial e a proximidade com a água. Quanto ao território, podendo ser, por exemplo, países, regiões, estados, municípios, entre outros territórios, suas características mais importantes são a localização, a circulação,
as trocas culturais e comerciais, a extensão territorial e as ameaças que eles podem sofrer. A localização se refere à relevância local, regional, internacional, que aquela parte do planeta tem em relação às outras áreas que a circundam ou que estão distantes, mas que são importantes. A proximidade com outros territórios, municípios, estados, países e também a proximidade com as águas, mares, rios e lagos. Por exemplo, o município de São José dos Campos, aqui no sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, é muito bem localizado, estrategicamente localizado, pois fica entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, o estado do Rio, o que é ótimo para negócios. Também fica próximo ao sul de Minas Gerais e ao litoral. Ou seja, acabou se tornando um dos municípios de maior infraestrutura do país. A circulação é um dos fatores mais importantes para as trocas comerciais e para o desenvolvimento de infraestruturas. Quanto maior o acesso ao mar, menor o custo comercial e mais fácil de se fazerem as trocas econômicas e até culturais. Os acessos, a circulação, o transporte são diferentes em cada território, dependendo da disponibilidade de água, que é um elemento que facilita e barateia o transporte. Então, a disponibilidade e o tipo de água territorial vai determinar a orientação do território, que será terrestre, fluvial, lacustre ou marítima. Com relação às trocas culturais, comerciais, quanto mais trocas comerciais e culturais uma sociedade faz com outra, maiores e mais desenvolvidos os valores democráticos de direitos individuais e liberalistas, facilitando o desenvolvimento da sociedade como um todo. Por exemplo, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias e do território. E quanto menos trocas comerciais e culturais uma sociedade faz com outra, essa se mantém mais tradicional, mais conservadora, mais religiosa e rígida, dificultando o desenvolvimento social e territorial. Quanto à extensão territorial, quer dizer, o tamanho da área do território, vou dar uns exemplos de territórios nacionais, os países. Então, os países pequenos são geralmente muito diplomáticos, muito bem preparados para possíveis ataques. Eles investem em diplomacia, investigação internacional de ameaças, treinamento militar da população como um todo e estratégia armamentista, como é o caso, por exemplo, de Israel. Os países grandes possuem competitividade territorial. Ou seja, eles têm mais segurança, o que faz diminuir as ameaças, pois são mais difíceis de serem conquistados, além de terem mais terra para uma potencial exploração de recursos naturais e até mesmo para a preservação desses recursos. Quanto mais ameaças iminentes, potenciais, mais os territórios procuram se desenvolver em relação à segurança, não só para manterem suas soberanias, mas para manterem a saúde pública, por exemplo, as transações comerciais, entre outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da sociedade e a manutenção da economia. Peguei como exemplo esse mapa aqui só para ilustrar, e a gente vê aqui as áreas em vermelho, onde o perigo é maior, em amarelo, em tons amarelos e rosa, onde o perigo é mediano, e as verdes e azuladas, onde a segurança é maior. Então, recapitulando, para finalizar essa aula, podemos sintetizar, dizendo que a geopolítica considera as características geográficas dos territórios para analisar, prever e planejar o desenvolvimento de territórios e a evolução das inter-relações entre territórios locais, regionais e globais. Ela baseia-se principalmente nas características dos territórios de localização, circulação,
trocas culturais e comerciais, extensão e ameaças. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Pode ser aqui mesmo, no espaço de mensagens, pode ser na nossa plataforma Siga. E eu finalizo com a bibliografia consultada e as referências das imagens que usei, indicando, para quem quiser saber mais sobre o assunto, os vídeos do professor Roque, Reni Ozikukie, que ele tem vários vídeos no YouTube. Um abraço!